Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Vamos então à nossa sétima aula do curso de Laboratório de Organização de Computadores, onde nós iremos falar das funções especiais da CPU, no caso do PIC, ok? E quais são as funções especiais que nós iremos abordar na aula de hoje? O temporizador Watchdog, tá? O Watchdog Timer, né? E também o modo Sleep, tá? O modo Sleep também conhecido como Power Save Mode. Ok? Então vamos à nossa sétima aula. Então vamos começar a nossa sétima aula aí do curso de Laboratório de Organização de Computadores falando sobre características especiais da CPU, no caso do PIC, ok? Então, quais são essas características especiais? O modo Sleep, tá? E o temporizador Watchdog, tá? São duas características especiais aí que os PICs possuem, tá? O que é o modo Sleep? O modo Sleep ele também é conhecido como Power Save Mode, ou seja, né, se não tiver acontecendo nenhum evento, se não tiver nenhuma tecla sendo pressionada, ou se nada estiver usando o processador, se o processador não estiver processando, tá, o processador ele vai dormir, ele entra no modo Sleep, tá? Então o próprio programa se coloca o processador no modo Sleep, ok? E aí, se um botão for pressionado, se acontecer uma interrupção, ele vai acordar do modo Sleep, ok? E o temporizador Watchdog é um temporizador que vai checar se existe alguma condição de erro ou de travamento, tá? E se essa condição de travamento acontecer, o processador ele vai ser resetado, tá? E aí, isso daí é utilizado em sistemas de produção para evitar que o processador trave, né? E comprometa aí um sistema que exige segurança, tá? E por último, vamos falar das configurações do oscilador. Bom, então o modo Sleep, como a gente disse, é conhecido como modo Power Save Mode, tá? Como Power Save Mode, modo de economia de energia, né? Então o processador é colocado nesse modo para economizar bateria. Geralmente esse modo, né, ele existe em dispositivos portáteis, tá? E somente sai desse modo quando o botão é pressionado ou quando ocorre uma interrupção, tá? Um sinal de interrupção externa no processador. A instrução para colocar o processador no modo Sleep é a instrução Sleep. Então existe uma instrução especial que coloca o processador no modo Sleep, tá? Então vamos analisar esse programa aqui, né? Então esse programa aqui, ele está configurando a porta, aqui temos a porta 0, o bit 0, né, da porta GPIO, né, melhor dizendo. Aqui temos o bit 0 da porta de PIO configurado como input. Então, 1 lembra I, né? I de input. O lembra O, 0 lembra O de output, tá? Então, o bit 0 da porta de PIO é colocado como input, o bit 1 como output, e os demais bits da porta de PIO como input, tá? Então, LED é o pino 2, é o pino 1, né? O pino do LED é o pino 1, ok? E aí você vai configurar o GPIO aqui. Aí você vai acender o LED, bit set file GPIO 1, tá? E aí você vai, supondo que você tem um botão no pino 3, né? E esse pino 3 está com resistor de pull-up, ou seja, ele está em high, tá? Ok? Você vai esperar ele ir para low. Então, quando o botão for apertado, ele vai para nível lógico baixo, né? Então, esse loop aqui é para checar, é para esperar, né, o botão ir para low. Espera que o botão seja apertado. Quando o botão é apertado, ele sai desse loop e aí ele executa a instrução sleep, tá? Então, veja que essa instrução goto aqui, ela nunca é executada. Goto dólar, né? Dólar é o endereço atual. Então, ele seria um goto para essa posição de memória mesmo, tá? Ele ficaria travado aqui nessa instrução aqui para sempre. Mas isso nunca vai acontecer porque ele entrou no modo sleep, tá? Então veja bem, né? O pino 3 da porta de PIO está em high, né? Então, bit test file skip if clear. Então, se ele estiver em high, ele não está clear. Então, ele vai fazer um goto para wait low, né? Então ele vai ficar checando isso daqui, né? Até que o bit seja clear, até que ele fique embaixo, né? Então aí ele vai sair do wait low, ele vai pular o goto e ele vai entrar no sleep, tá?
Como que funciona esse modo sleep, né? As portas elas ficam no exato estado que elas estavam anteriormente à instrução sleep ser acionada, né? Então, se o LED estava aceso, quando ele entra no sleep, o LED continua aceso. Então, por exemplo, se você medir a corrente antes de pressionar o botão, a corrente consumida pelo PIC, né? Nesse caso 12F508, tá? Você vai encontrar 10,83 mA. Depois que você pressionou o botão, você vai encontrar 10,47 mA. Então, o que está consumindo mais corrente aí é o LED, porque o LED está aceso, tá? O PIC ele parou de executar instruções. Então, você tem uma diminuição do consumo de energia aqui, porque o PIC parou de executar instruções, né? Mas o consumo de corrente ainda é alto, porque as portas permanecem no mesmo estado antes da instrução sleep. Então, o que você tem que fazer? As portas devem, então, ser configuradas para parar de fornecer corrente quando o processador entra no modo sleep. Como é que você faz isso, né? Se você tem um LED aceso, você tem que apagar esse LED, tá? Então, aqui, né, você você configurou o bit 1, né, da porta de GPIO como output, como saída, né? Ligou o LED, tá? Espera o botão aqui ser pressionado, o botão está no pino 3, né, da porta de GPIO, que foi configurado, ó, 0, 1, 2, 3. Então, o pino 3 foi configurado como input, tá? Então, você vai esperar esse pino 3 ir para low, né, esperar o usuário apertar esse botão. Quando o usuário apertar esse botão, você tem que apagar o LED, né? Então, bit clear file de PIO1, e aí você entra no sleep, e aí se acontecer isso daí, e você medir o consumo de corrente, tá? Você vai ver que o consumo de corrente é 0,1 microamperes, é uma corrente baixíssima, tá? Que às vezes você não consegue nem medir com multímetro essa corrente tão baixa que ela é, tá? E aí ele coloca uma nota aqui, né? Então eu vou traduzir essa nota aqui para vocês, né? Para minimizar o consumo no modo standby, configure todos os pinos não usados como inputs. Tá? Então, todos os pinos que não são usados, né? Por exemplo, o pino 0 não é usado, então ele vai ser input. O pino 1 é usado, né? Então ele é output. O pino 2 não é usado, ele é input. O pino 3 é usado e é input. Nesse caso, né? O pino 3 está ligado numa chave, né? O pino 4 ele não é usado, mas ele vai ser input. O pino 5 não é usado, então ele também vai ser input. Tá? Então, todos os não usados você coloca como input para minimizar o consumo de energia, né? E ligue-os ao VDD, ao VDD ou ao VSS, ou seja, ou ao VCC ou ao Terra, através de resistores de 10K ohms, né? Não ligue eles não os ligue diretamente ao VDD ou ao VSS, tá? Porque o PIC pode ser danificado, né? Se esses pinos forem inadvertidamente configurados como saídas, né? Então, por exemplo, um usuário, por exemplo, está fazendo um ICSP, né? Está programando o PIC na própria placa e aí ele faz uma configuração errada, o que vai acontecer? Né? A porta do PIC vai queimar. Então, né? Quando o pino não é usado, você, como regra, liga ele ao VCC ou ao GND através de resistores de 10K, ok? Configura todos os pinos como entradas e os liga ao VCC ou ao GND através de resistores de 10K. Então essa é a receita aí para você minimizar o consumo de corrente, tá? Wake up on change, né? Então quando que você acorda do sleep, né? Você acorda do sleep quando uma das portas, né, sofre alteração, né? Então essa característica, né, wake up on change, né, acordar na mudança, está disponível nos pinos GP0, GP1 e GP3 da linha base, né? Linha base aqui eu estou falando o PIC 12F508, por exemplo, tá? Os mesmos pinos para os quais os pull-ups estão disponíveis, tá? Então, esse Wake Up on Change é uma característica tudo ou nada, tá? Ou todos os pinos acordam a CPU, ou nenhum deles acorda, tá? E como é que você faz para você configurar essa característica aí, né, de Wake Up on Change, né? Você vai colocar o GPPU, né? Você vai colocá-lo em 0, tá? Porque esse pino aqui, Wake Up on Change, tá? GP Wake Up, né? Ele é ativo, né? Você vai acordar a CPU se esse pino aqui
acordar a CPU se algum dos pinos mudar, né, de valor, se esse pino estiver em 0. Tá? No reset, esse pino está em 1. Tá? Então, no reset, quando você liga a CPU, o wake up está desabilitado. Né? Então, você tem que habilitar o wake up on change se você quer que o processador acorde do modo sleep. Porque se você não configurar isso daí, ele entrar em modo sleep, ele não sai mais do modo sleep. Né? Ele só vai sair do modo sleep se se você resetá-lo. Tá? Então, como é que a gente configura o GP wake up? Né? A gente move 0 para o registrador option, né? Então você coloca aqui move literal para W, B, binário, né? 0 e o resto do 1 aqui, tá? Você vai colocar o 0 no GP wake up, porque ele é ativo em 0, tá? E 1 no restante aqui, tá? Então esse option aqui, na verdade, é move W to file option F aqui, né? Ele vai mover o W para aqui, vai mover o W para o registrador option e o resultado vai ficar no option, né? Se o wake up on change estiver habilitado, o PIC irá resetar. Se, no modo sleep, o valor do pino se tornar diferente do último valor lido para aquele pino. Então, por exemplo, o último valor que você leu para aquele pino antes de entrar no modo sleep era 0. Se aquele pino, depois do sleep, mudar para 1, ele acorda do sleep. Tá? Então, problema. No código anterior, se houver ruído no botão, que está errado, né? Se houver ruído no botão, o pino pode acordar do sleep quando o botão for pressionado. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que garantir, tá, que o botão está estável antes de entrar no modo sleep. Então, você tem que fazer um debounce antes de você entrar no modo sleep. Um debounce do quê? Do botão. Tá? Então, qual que é o algoritmo? Né? Você liga o LED e espera o nível lógico alto estável no botão. Né? Bom, aí você fez um debounce high aqui no botão, né? Esperou um nível lógico alto no botão. Beleza, o botão está estável em um nível lógico alto. O que você faz? Espera por um nível baixo estável no botão, ou espera por um nível baixo no botão, tá? O nível baixo do botão significa o quê? O cara apertou o botão, tá? Bom, aí você desliga o LED. Só que quando ele aperta o botão, tá? Você tem o quê? O bouncing, né? Então ele fica oscilando entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Você tem que esperar ele ficar estável em 1, tá? Antes de você entrar no modo sleep. Então esse é o algoritmo, né? Então veja que você não precisa esperar o nível lógico baixo estável, né? Você simplesmente, ali é um nível lógico baixo. Beleza, desliga o LED, mas você precisa esperar por um nível lógico alto estável. Isso sim, tá? Porque ele pode ficar oscilando entre alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E aí ele entra no modo sleep, mas automaticamente a hora que ele vai a hora que o pino muda de valor, ele acorda do modo sleep. Então o modo sleep não funcionou nesse caso, tá? Porque houve o bouncing, né? Então como que seria o código, né? Acende o LED, faz um debounce high no botão, tá? Espera o usuário apertar o botão. Apertou o botão foi para nível lógico baixo, apaga o LED, só que aí você faz um debounce do botão para esperar o botão ir para high novamente. Aí quando o botão estiver estável em high, aí você entra no modo sleep. Tá? Então esse é o código. Então quando um código como esse é executado e entra no estado sleep, se ele acordar a partir de uma mudança em uma porta, ele começará a execução como se tivesse sido resetado. Então, quando o processador sai do modo sleep, é como se você tivesse resetado o processador. Ele começa o processamento tudo novamente. Tá? E como é que você consegue diferenciar, então, se o processador ele foi resetado ou se ele voltou do modo sleep? Né? Tem um bit, né, GP Wake Up Flag, tá? Esse F de flag, do registrador de status. Né? Então, esse bit é colocado em 1 quando o processador sai do modo sleep. Né? Então, se você olha para esse bit aqui, ele está em 1, é porque o processador não foi resetado. Porque se ele tivesse sido resetado, o valor desse bit seria 0. Tá? Então, esse bit é colocado em 1 quando o processador sai do modo sleep e é zerado em todos os outros resets. Tá? Seja pelo watchdog, seja pelo reset que o cara aperta lá, o mclear, né? Master clear. Né? Então, esse pino aqui ele só vai para 1 se você acordou
processador, tá? Ou seja, ele só é colocado em um quando o processador sai do modo sleep, ok? Então essa foi uma breve explicação daí, do que é o modo sleep, tá? E agora nós iremos falar do temporizador Watchdog. Vamos falar então agora do temporizador Watchdog, também conhecido como cão de guarda, tá? Então, o que acontece? No mundo real, computadores travam, né? E param de responder às entradas. Um exemplo clássico, né? É o Windows, mas o Linux também trava, tá? E microcontroladores não são diferentes, não são imunes a isso, né? O que pode fazer um microcontrolador travar? Por exemplo, oscilações de tensão e entradas inesperadas, né? Podem provocar travamento, né? E os travamentos eles são um problema especial quando o sistema precisa ser confiável. Imagina, por exemplo, um sistema de aviônica, por exemplo, né? Ou um sistema de controle de trens metropolitanos, né? Esse sistema não pode travar porque lida com vidas humanas, né? Então, se acontecer um travamento, você precisa de uma intervenção, né? Você precisa do quê? De uma reinicialização, do reset, tá? Então, a função do Watchdog é justamente essa, é resetar o processador quando ele detectar um travamento. Então, como é que o processador ele vai detectar esse travamento, né? Então, todo processamento que você faz num microcontrolador, tá? Ele tem duas etapas. Ele tem uma etapa de configuração, que você configura as portas, né? Como entrada e saída. Você define se o pré-scaler ele vai estar atribuído ao Watchdog, ao temporizador timer 0, por exemplo. Você define várias coisas aí, né, na configuração, tá? Define se você vai usar uma porta como entrada analógica ou entrada digital, define um monte de coisas, tá? Então, essa etapa é a etapa de setup, tá? E aí você tem o quê? Você tem um loop principal que fica executando sempre, né? Então, quem mexe aí com, por exemplo, Arduino sabe disso, né? Você tem lá o setup e você tem o loop, né? Então, o que acontece? No começo do loop, tá? Quando você quer usar o Watchdog, no começo do loop, você sempre vai limpar o temporizador de Watchdog, tá? Você vai limpar o Watchdog dizendo para ele, ó, não estou travado, tá? Por quê? Porque à medida que o código está sendo executado, o temporizador de Watchdog ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo. Quando ele estoura, né? Quando ocorre um estouro do temporizador de Watchdog, o processador entende o quê? Que seu código travou, tá? É lógico, né, que o tempo que demora para você ir do começo do loop até o final do loop pode variar, né? Por isso que você tem que colocar um valor adequado aí no Watchdog, né, para você poder executar o código todo, né? Mas a ideia é essa, tá? É você sempre, no início do loop principal, se você tiver um loop principal, você resetar o Watchdog, dizendo para o temporizador, olha, tá tudo bem, eu não estou travado, tá? E se ele, por exemplo, ele começa o loop principal, mas não volta para o início do loop principal, é porque ele travou em algum ponto. E aí, quando ele travou, o temporizador continua correndo, porque ele não é resetado. E aí, quando ele estoura, quando esse temporizador estoura, ocorre o reset do processador, né? Então, a função do Watchdog é resetar o processador quando acontecer um travamento, tá? Então, o Watchdog é um temporizador independente de todos os outros, tá? Quando ele está habilitado, uma instrução que limpa o temporizador é executada no começo do loop principal. Essa instrução é a clear Watchdog, tá? Então, sempre no começo do loop principal, você coloca o clear Watchdog, se você estiver usando o Watchdog, tá? E se ocorrer um overflow do temporizador, né, significa o quê? Que você não voltou no começo do loop principal, significa que você travou, né? Então ocorre um overflow do temporizador de Watchdog e o processador é resetado. É isso que é o Watchdog, tá, gente? Resumindo, é isso daí, tá? O tempo de Watchdog é 18 milissegundos, tá? E pode ser estendido por um prescaler. Quando que você vai estender o Watchdog usando prescaler, tá? Quando seu código for grande, tá? Então, se você tem um código grande,
você precisa fazer um pré-scaler, tá? Do tempo. Ele não pode ser só 18 milissegundos, senão você não executa o seu loop inteiro, tá? E aí tá no meio do loop, ele reseta, e aí isso vai provocar um mau funcionamento, que não vai ser aquilo que você quer. Você quer que o loop ele execute inteiro e volte no começo dele, tá? Então, para atribuir o pré-scaler para o temporizador watchdog, setamos o bit PSA, tá? Esse bit aqui, você vai colocar ele em 1, tá? Então, na linha base do PIC, temos um único pré-scaler que pode ser atribuído ou ao timer 0 ou ao watchdog, mas não a ambos, tá? Então, se você colocar PSA em 1, você vai atribuir o pré-scaler para o watchdog timer, não para o timer 0, tá? Como a gente já estudou. A configuração de watchdog é controlada pelo bit watchdog time enable da palavra de configuração. Agora veja bem, ó, a palavra de configuração ela não pode ser alterada pelo programa em assembly do usuário, tá? A palavra de configuração ela é definida no começo do código em assembly pela diretiva config, tá? Então, no meio do seu código, você não pode falar assim, eu vou resolver que agora eu vou usar o watchdog. Não. O watchdog é uma decisão que você toma no começo, se você vai usar ou não. Então, ou você usa ou você não usa, né? Você não pode, no meio da execução do seu código, dizer agora eu vou usar. Não. Ou você está sempre usando ou você não está usando, tá? Então, se você usar o watchdog timer on, né? Na palavra de config, você habilitou o watchdog, então você vai usar o watchdog no seu código, tá? Então você vai alterar a palavra de config para usar o watchdog timer, tá? Então, ao invés de watchdog timer off, você coloca o watchdog timer on, tá? Então, como eu disse, o watchdog não pode ser habilitado ou desabilitado em tempo de execução, porque ele é definido pela palavra de config, tá? Porém, você pode fazer uma montagem condicional. O que é uma montagem condicional? É igual a uma compilação condicional. Você tem um define, né? E aí você tem a diretiva ifdef, né? E else, e endif, tá? Então, temos aqui, ó, define watchdog, né? Aí você tem a diretiva ifdef watchdog. Então, como o watchdog está definido, ele vai executar ele vai considerar essa linha aqui, tá? Então ele vai fazer a configuração dessa forma aqui, ó. Então a montagem vai ser essa daqui com essa linha, tá? Aí vamos supor que você põe um ponto e vírgula aqui na frente do define. Então o que acontece? Isso aqui vira um comentário e o watchdog não está definido. Aí ele vai vir aqui, ó. If def watchdog, o watchdog está definido? Não. Então ele vai fazer o quê? O else. Então ele vai montar isso aqui para você. Ele vai montar com o watchdog off, tá? Então veja, né, que você pode fazer uma montagem condicional aí, tá? Embora você não possa alterar no meio da execução do código, né, o temporizador, você pode decidir com um define aqui, né, em tempo de montagem, tá? Se você vai usar ou não o temporizador watchdog, tá? Então vamos aqui um exemplo de como usar o watchdog, né? O que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o 1 e deslocar à esquerda de PSA on define, né? Como a gente explicou na aula sobre macros lá. Então, PSA vai estar definido como 1, né? E o restante das palavras, o restante dos bits aí, né? Como 0 aqui, né? E aí você vai fazer um ou desse B11 aqui e esse B11 é o valor binário que você vai colocar no pré-scaler, né? Então, o pré-scaler vai ficar com 11. O tempo de watchdog vai ser 2,3 segundos, né? Porque você vai multiplicar ali 18 milissegundos por 256, né? Se eu não me engano. 18 milissegundos, né? Que é o valor aqui, né? Default, tá? Então, se você colocar tudo em 1 aqui, vai ser 256 não, 128, né? Ok? Então, você vai colocar um pré-scale de 128 aqui, ó, PS bom 1, tá? Então, você vai multiplicar 18 milissegundos por 128, vai dar 2,3 segundos aqui, ok? E aí você vai configurar o option aqui, tá?
Aqui o que você está fazendo, né? Você vai configurar todas as portas aqui como entrada e você vai ter uma única saída, que é a saída do LED, tá? Então o NLED é o pino do LED, tá? Então o que você fez aqui, ó? Deslocou o 1, NLED vezes para a esquerda, então você ficou com uma palavra onde tudo é 0, exceto o bit do LED que é 1. E aí você vai negar essa palavra aqui, tá? Então vai ficar tudo 1 e o pino do LED com 0, tá? Então isso daqui fica como exercício para vocês verem aí, tá? Numa aula futura eu vou mostrar exatamente o que isso daqui faz, tá? Mas quem assistiu a aula de macros aí vai saber fazer isso aqui tranquilamente, tá? E aí você vai configurar a porta de PIO. Então veja que você só tem um LED, né? Você só tem um LED na saída, ok? Como que vai ser seu código principal, né? Você vai acender o LED, esperar um segundo e apagar o LED, tá? E aí você vai entrar nesse loop infinito aqui. Vai travar aqui, né? Você trava aqui, go to dollar é go to para a instrução atual, né? Você vai ficar travado nessa instrução aqui, tá? O que vai acontecer? Como você não está resetando o temporizador de watchdog, você não está fazendo a instrução clear watchdog, tá? E o watchdog ele está habilitado, né? Você habilitou ele na palavra de configuração, tá? Você fez aí o watchdog on, tá? Ele está habilitado. O que vai acontecer? Esse goto vai ficar travado aqui e vai chegar uma hora que o temporizador estoura, tá? E aí o que acontece? Ele reseta. Resetando, ele volta aqui, né, para inicialização, inicializa de novo, e aí acende o LED de novo, espera um segundo e apaga o LED. E aí ele trava aqui de novo, o temporizador de watchdog reseta, ele volta aqui e começa de novo, então o LED fica piscando, tá? Então, se esse código for construído com define watchdog comentado, né, o LED irá acender uma vez e apagar, e o processador ele fica travado. Fica travado para sempre, tá? Mas, com o watchdog definido, o LED continuará a piscar. Isso porque você não está limpando o temporizador de watchdog, você não está fazendo clear watchdog, tá? Como que eu sei se um reset ele é um reset do usuário, ou ele é um reset do sleep, ou se ele é um reset do watchdog, né? Você vai ter que olhar o bit TO linha, tá? Barra TO, né? Aqui, ó, TO barra aqui, né? Esse bit 4 aqui da palavra de status, tá? Esse bit timeout da palavra de status diz se aconteceu um overflow aí do temporizador de watchdog, tá? Então ele é o not, ele é definido como not TO, né? Not TO aqui, certo? Not timeout. Então, not timeout, esse not timeout aqui tem valor 4, tá? Porque ele é o bit 4 da palavra de status, ok? Então, o bit timeout, ele é limpado quando ocorre o timeout, tá? Então, ocorreu o timeout, esse cara aqui fica em 0. Se ele tiver em 1, é porque não ocorreu o timeout, tá? Então, o bit timeout é limpado quando o timeout ocorre em razão do temporizador de watchdog. É setado quando ocorre um reset normal, né? Então no reset normal ele fica em 1, né? Se for um reset de watchdog, ele vira 0, ele fica em 0, tá? Então ele fica em 1, em um reset normal, entrada no modo sleep ou instrução clear watchdog, tá? Então ele está sempre em 1, ele só vai para 0 quando acontecer o estouro do temporizador de watchdog, tá? Então, para ilustrar seu uso, modificamos o código anterior para acender o LED se acontecer um reset devido ao watchdog, mas não devido ao power on, tá? Então, a gente vai colocar um LED adicional aí, né, numa outra porta, tá? É configurada como saída digital, tá? E se acontecer um reset devido ao watchdog, nós vamos acender esse LED, que é um LED vermelho, vamos dizer assim. Tem um LED vermelho e um LED verde, né? O LED verde é o LED que eu acendo, né? Então vamos lá. Então vamos falar que LED é o LED verde, tá? E o watchdog é o LED vermelho, tá? Então NLED e NWatchdog são números de portas, né? LED e watchdog são portas com os respectivos bits. Então eles têm um define para eles, né? Então, por exemplo, define
LED, GPIO, NLED. Define, watchdog, GPIO, NWatchdog, certo? Você tem esses dois defines aí, tá? Para definir as portas aí respectivas. Então você vai fazer a inicialização, atribuir o temporizador para o watchdog aqui, né? PSA vai ficar em 1. E aí você vai configurar as portas NLED e NWatchdog como output, né? Então isso daqui configuraria essas portas sem o NOT, né? Isso daqui configuraria essas duas portas aqui, esses dois números de porta aqui, NLED e NWatchdog aqui, como inputs, né? Aí você está fazendo um ou e negando, então todo mundo vai ser input e esses dois aqui vão ser output, porque você negou, tá? Aí você vai configurar o GPIO, dar um clear file de GPIO para limpar as portas, então vai apagar os LEDs, os dois LEDs aí, né? O LED vermelho e o LED verde. O LED vermelho seria o LED do watchdog, né? Tá? E aí você tem aqui o main code, o código principal, né? Então você vai fazer aqui, ó, bit test file skip if set, né? Not timeout. Então você vai verificar o seguinte, né? Se not timeout tiver setado, tá? É porque não aconteceu o estouro do watchdog, né? Então você vai fazer o skip da próxima instrução, tá? Qual que é a próxima instrução? A instrução que acende o LED vermelho, a instrução que acende o LED do watchdog, o LED de erro, tá? Agora, vamos supor que o not timeout está clear, ele está em 0, tá? Nós vamos fazer bit test file skip if set. Só que ele está em 0. Se ele está em 0, tá? Se esse bit not TO ele está em 0, significa que aconteceu um estouro do temporizador de watchdog. Então o que você vai fazer? Você não vai pular essa instrução bit set file watchdog timer. Então você vai vir aqui e vai acender o LED vermelho, LED de erro, tá? Aí você vai acender o LED verde, né, como normalmente você faz, esperar um segundo, apagar o LED verde, né, e entrar no loop infinito aqui. É claro, né, que, né, quando acontecer o estouro de watchdog, né, ele vai, na primeira vez, né, na primeira vez aí que ele executar, quando você ligar a primeira vez, esse bit de watchdog ele não vai acender, né? Por quê? Porque inicialmente ele vai começar aqui, né? Ele vai fazer tudo bonitinho, tal. O watchdog tá contando o tempo aqui, mas ele vai testar a primeira vez aqui e vai verificar que não tem estouro de watchdog, então ele não vai acender o LED de watchdog, né? O LED vermelho, mas vai acender o LED verde, né? Ele vai acender aqui o LED verde. Aí ele espera um segundo, apaga o LED verde e entra, ele trava aqui, aqui ele trava, tá? Aí ele tem um reset devido ao watchdog. Quando ele tem esse reset devido ao watchdog, ele vem aqui e inicializa tudo de novo, e aí ele vai testar o bit de timeout, e ele vai ver que o bit está em 0. Aí ele vai acender o LED vermelho e o LED verde. Aí ele apaga o LED verde, tá? O LED vermelho continua aceso, né? E aí ele trava aqui. Aí ocorre o estouro de watchdog. Ele vem aqui, né? No começo ele apaga o LED vermelho e o LED verde, mas vai acender de novo o LED vermelho aqui, porque porque ocorreu aí um estouro de watchdog, tá? Então esse é o funcionamento do temporizador de watchdog, tá? Caso você queira um exemplo mais complexo, tá? O exemplo mais complexo seria você usar o clear watchdog no começo do loop, tá? E aí causar uma situação em que o código trava, tá? E aí você iria ver aí o processador resetando, tá? Então basicamente isso daqui é só para conhecimento, tá, de vocês. Então essa daqui foi nossa aula sobre o watchdog timer, para você saber o que é. E para você eventualmente usar isso daí na prática se você estiver lidando com um sistema que precisa de confiabilidade aí, que não pode travar no funcionamento, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, uma aula teórica, tá? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários e até a próxima.